Atos capítulo 2, verso 14, diz assim: Pedro, porém, se colocando de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que ele disse, igreja? Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Aleluia, Senhor. Te louvamos por essa palavra, Pai, que apesar de ser tão antiga, Senhor, em relação ao ano que vivemos, mas é tão atual, Senhor, quando aplicada, Senhor, à nossa vida. Por isso que ela venha nos instruir, nos exortar, nos encher, nos sacudir, Senhor, para que sejamos a resposta ao chamado do céu nessa terra, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor Jesus, à Tua voz, que a nossa mente seja levada cativa a Ti. Repreendo todo espírito de dispersão, Senhor, de pensamento contrário, mas que o nosso espírito esteja submisso ao Seu, para que a Tua palavra entre nos nossos corações e produza o fruto que ela precisa produzir. Cresça em nós, Senhor, e nos faça diminuir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu amado. E está frio lá fora, mas nós cremos no fogo do Senhor aqui dentro, amém? E é isso que estamos precisando. E aqui a gente tem o relato de quando o Espírito Santo desceu, né? Contextualizando, os cristãos estavam reunidos ali em Jerusalém, orando, porque Jesus falou que fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eu ainda estava conversando com o pastor antes de vir, né? A gente sempre prega um para o outro, e hoje eu consegui pregar para ele. E eu falei, meu Deus, o que será que esses caras estavam esperando quando falou que ia ser revestido de poder do alto? Será que eles acharam que vinha armadura? Será que eles acharam que vinha armas? O que será que eles esperavam, né? Que eles ficariam fortão, bombadão de uma hora para outra? Que poder do alto é esse que eles esperavam? Eu não sei, mas a palavra diz que Jesus deu uma ordem e eles foram obedientes à ordem de Jesus. Será que nós temos sido obedientes à ordem do Senhor quando Ele diz fica? Será que você sabe ficar? Às vezes a gente é obediente às pessoas, né? Ao chefe que manda até você fazer uma coisa errada que não deveria e você faz. Mas a gente não consegue ouvir Deus que é santo, que sabe o que está fazendo e conhece os nossos caminhos. E no final o que Ele quer é o quê? Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E o Senhor, Ele sabe porque pediu para aquele povo ficar em Jerusalém no auge da perseguição. É porque o Espírito Santo desceu exatamente no Pentecostes. E o que Deus queria fazer com os discípulos de Jesus não era apenas descer o Espírito Santo, mas é para que todos aqueles que estavam passando ao redor testificassem do que Deus estava fazendo na vida daqueles homens. Então para de achar, meu amado, que é tudo sobre você, é tudo sobre o Senhor. Às vezes a gente fala assim, Deus quer eu aqui, porque o que Ele quer fazer na minha vida? O que Ele quer de mim? O que Ele vai fazer para mim? Meu amado, Ele vai fazer muitas coisas para você, mas não é apenas para você. É sobre as pessoas que estão ao seu redor e como o teu testemunho, a tua transformação, a tua vida vai impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E eles foram obedientes, ficaram em Jerusalém, ficaram orando, até que desceram línguas repartidas como labaredas de fogo na cabeça das pessoas. Não sei quantos irmãos aqui têm dom de visão, mas aqueles que não têm, eu quero pedir para você usar a tua mente criativa que Jesus deu. A mente criativa não é apenas para você ficar pensando como fazer mal para os outros ou fazer bem para alguém. A tua mente criativa é para ser usada para o reino, amém? Então nesse momento, quem não consegue visualizar, fecha o olhinho, pensa em fogo. Realmente, sabe a chama de uma vela? Pensa na chama de uma vela na cabeça de uma pessoa. Só que não pensa na chama como uma chama, pensa como se fosse uma língua. A palavra diz que foram línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. E esse poder veio de onde? Veio do alto.
E nesse contexto, as pessoas, depois de receber o Espírito Santo, não sei como eles estavam, mas deve ter sido um cenário bem caótico para quem não é do movimento pentecostal como nós, na verdade, meus irmãos, porque a gente vê umas coisas bem interessantes na casa do Senhor. Mas a gente está falando de um tempo ortodoxo, que os judeus não tinham contato com o Espírito Santo. Na verdade, eles nem creem no Espírito Santo até hoje. Mas de repente o Espírito Santo desce e eles começam a falar em outras línguas. E não é apenas outras línguas, porque as pessoas que passavam relatavam que estavam ouvindo eles falarem na língua deles, porque a gente está num tempo que eles estavam comemorando a festa chamada Pentecostes, então tinha muitas pessoas de outras regiões ali, gregos, medos, persas, e quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. É como se a gente começasse a orar tanto aqui, e lá fora tivesse americano, tivesse italiano, tivesse judeu, e de repente o Espírito Santo vem sobre nós, e a gente começa a falar o Evangelho, a palavra de Deus, na língua deles, e foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles discípulos de Jesus começaram a falar o Evangelho na língua de outras pessoas e eles compreenderam. Então eu acredito que o problema aqui não era simplesmente os judeus falarem outras línguas. Eu acredito que o mover de Deus foi tão forte que tinha pessoas jogadas no chão, tinha gente chorando, tinha gente cantando, tinha gente deitada, tinha gente dançando. Gente, o negócio deve ter sido maravilhoso e as pessoas não entenderam, a tal ponto de falar que eles estavam como bêbados. Aonde a gente vê isso também? No livro de 1 Samuel, quando Ana se derrama no altar do Senhor, e Eli chega perto dela e fala: você está bêbada? É essa hora do dia. Sabe o que isso me ensina, meu amado? Tem horas que você vai se derramar na presença do Senhor, e as pessoas não vão entender o que está acontecendo com você. Não é porque você está falando em línguas, não é porque você está dançando, mas é porque Ele está mudando o teu interior, o teu comportamento, a tua mente. É aquela mulher que grita, o marido já até chega com medo para contar uma coisa, de repente ela não grita. Aí ele fala: ué, ele fica até com medo, ela vai fazer alguma coisa, é depois. Aí ele vai para a sala, senta, depois de dar a má notícia, aí fica meio assim, né, olhando, será que ela vai fazer agora? Será? Come a comida meio esquisita, a mulher vira, ele troca os pratos, achando que... Não, porque quando Deus muda, e a gente choca. Quando Deus muda o teu comportamento, meu amado, as pessoas vão vir falar com você esperando você gritar, mas a tua voz vai ser mansa. Quando as pessoas virem conversar com você, te dizer um problema, sabendo que você já se descabelaria antes, e falaria: meu Deus, o que a gente vai fazer? Chama fulano, liga para ciclano, vamos orar. Não, quando você contar, a paz que excede todo entendimento que está sobre a tua vida, vai acabar impactando a vida de outras pessoas ao seu redor. Quando o Espírito Santo desce sobre mim e sobre você, nós geramos esse choque nas pessoas. E será que você tem chocado as pessoas? Qual tem sido a liderança do Espírito Santo na tua vida? Será que você continua sendo rixosa? Será que você continua sendo briguento, barulhento, nervoso, resolve as coisas sempre no grito, sempre com grosseria? Tem mulher que... Ainda ouvi uma coisa muito interessante. Eu estava ouvindo um conteúdo cristão sobre saúde mental, e um pastor, ele falou algo bem interessante. Ele disse assim: sabe quando começaram as crises de ansiedade? Quando muitos homens, ao invés de conversar com as suas mulheres, levaram elas a tomar medicação para dormir, porque elas não têm um parceiro para conversar. Sabe quando começou o problema de saúde mental? Quando os pais pararam de conversar com os filhos, entregaram um telefone, e eles mesmos foram para seus telefones, e ninguém olha mais olho no olho. O problema de saúde mental começou, meu amado, quando a gente parou de olhar para cima. E a ordem de Jesus falou que fica em Jerusalém, para que do alto você seja revestido de poder. E chegou a hora da gente ajustar a nossa visão e olhar para onde? Para o alto. A gente está vivendo numa era tecnológica, mas a tecnologia não pode tomar o lugar de Deus, não pode tomar o lugar da nossa família. É uma moderação, é. Eu mesma muitas vezes sentava na mesa, na refeição, com o celular do ladinho, e eu falava: não vou mexer. Mas se eu não vou mexer, por que eu botei o celular do lado? Faz sentido? Tem hora que a gente tem que se desfazer mesmo daquilo que é uma prisão na nossa vida. E o Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos libertar. Se o Filho do Homem, se Jesus te libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se a verdade vos libertar. E quem é a verdade? É Jesus. Mas como Jesus é comunicado ao homem? Através do Espírito Santo. E nós então somos uma igreja que nós cremos na Trindade. Rita, meu Deus, o que é essa Trindade? A Trindade é o Deus Pai, que lá do céu enviou o Deus Filho chamado Jesus,
para expiar, para perdoar os nossos pecados. Aí Jesus morreu na cruz, bonitinho, lindinho, ressuscitou, e o sangue dele nos cobriu. E hoje, quando o Pai nos olha, Ele já não olha a Rita, Ele não olha a Tamires, não olha o pastor Celso, mas Ele olha o sangue de Jesus nos cobrindo de todo pecado. E isso nos possibilita alcançar o quê? A vida eterna, porque até antes a gente era condenado ao quê? Ao inferno. Eu ouvi uma história, né? Eu compartilhei já isso aqui no estudo bíblico de terça-feira. Isso é uma história verídica, tá? Teve um pai que nos Estados Unidos, acho que no estado da Califórnia, algo assim, ele não estava muito bem, e naquele dia o bebê dele de 2 meses, algo assim, 2 meses, 6 meses, era um bebê muito novinho, estava chorando muito, a mãe não estava em casa, e ele teve a brilhante ideia de pegar aquela criança e colocar dentro do sistema de aquecimento da casa. Era água fervendo, então aquela criança teve múltiplas queimaduras, foi internada, e naquele lugar, né, naquela região, naquele estado da Califórnia, essa foi a história falada por muito tempo. Mas o pastor, ele falou assim, eu não quero falar sobre o que o pai fez, mas eu quero dizer que sem Jesus, era aquilo que aquela criança merecia, ser queimada viva, porque sem Jesus não existe salvação. Então Jesus veio, perdoou os nossos pecados para que a gente fosse para onde? Para o céu. E por mais chocante que seja ouvir dizer que a minha filha, que meu filho, eles mereciam o inferno, essa é a pura verdade, porque sem Jesus para onde a gente vai? Não existe bondade que me salve, porque bom é Deus. Aliás, quando Deus falou para Moisés o quê? Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou assim, olha, você não vai me ver, mas eu vou te esconder na fenda da rocha, e a minha bondade vai passar. E a gente fala, ele não viu Deus. Gente, mas o que Deus é? Bom. Moisés viu ou não viu Deus? Moisés viu Deus. E tem hora que Deus está se apresentando, mas não é como você espera. Mas por não ser como você espera, você não está vendo Deus. E Deus veio, enviou Jesus, expiou os nossos pecados, Jesus foi para o alto, e Jesus enviou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Enviado como um consolador. E o que é o consolador, meu amado? É aquele que está do seu lado nas horas difíceis. É aquele também que está no seu lado nos bons momentos. Porque a gente precisa de Jesus, do Consolador, do Espírito Santo, no bom e no mau momento. Sabe por quê? Porque no momento difícil tem gente que faz a conta de ainda te enterrar mais. Você já passou por um problema? Foi contar para alguém e a pessoa, ao invés de falar assim, ânimo, você vai conseguir. Já ouvi tanta história assim, as pessoas saíram dessa situação. Não, tem gente que ainda fala, ai, já ouvi história assim, que gente quer nem contar como terminou. Tem gente que você já está enterrado, ele termina de chutar e enterra tudo. Mas a gente também precisa de Jesus no momento bom, por quê? Porque aí a Cris vai lá e fala, olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus entrou na minha família, olha o que Deus fez em mim. Aí a pessoa fala, celebra agora, porque daqui a pouco vai parar. Não acontece isso? Tem gente que não deixa você nem celebrar. E você precisa de Jesus para te situar no lugar certo, para que você saiba celebrar as suas vitórias, chorar no meio das perdas, mas saber que Ele está no controle. Por isso nessa noite pede, Senhor, se você ainda não está dentro de mim como deveria, esteja. A gente já estudou sobre o Espírito Santo no estudo bíblico. E no estudo bíblico a gente falou o quê? Que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então se você está aqui, aceitou Jesus, está na igreja, está ouvindo a palavra, pode ter certeza, o Espírito Santo está dentro de você. Mas entre Ele habitar em você e ter a liderança total da sua vida, isso são dois assuntos completamente distintos. A igreja de Coríntios movia muito nos dons. Era uma igreja que falava em língua, falava a língua dos anjos. Era uma igreja que tinha visão, mas também era uma igreja muito carnal. Então, meu amado, fluir nos dons, às vezes você vê o povo marchando, marcha, mete o dedo na tua cara, entrega uma profecia e você fala, é de Deus, a pessoa é cheia de Deus. Não, meu amado, talvez ela flua nos dons de Deus, mas só Deus sabe se ela é liderada pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta estar na casa de Deus, declarar que Jesus é o Senhor, se Ele não for o Senhor da tua vida, e todas as suas atitudes forem sujeitas a Ele. Ainda no estudo bíblico de terça, eu agradeci meu pai, minha mãe, né? Porque eu aprendi, apesar de por um tempo
eu ter deixado essa cultura de lado, mas a cultura na minha casa, nós somos cristãos desde muito pequenos, a cultura dentro da minha casa sempre foi o quê? Vamos orar e pedir direção a Deus sobre o que fazer quanto a esse assunto. E por muito tempo eu vivi nesse ambiente, mas a gente cresce, e a gente vai conhecendo a palavra, a gente cresce e vai tendo conhecimento daqui e dali, e a gente para de perguntar a Deus o que Ele quer. Mas chega um momento que o Senhor começa a nos sacudir, a gente vai entendendo que todo conhecimento que a gente tem dele é inútil. E chega um momento que, apesar da gente conhecer Deus, a gente ainda precisa consultar Deus, porque a gente vê que a gente é pequeno e a gente não conhece como deveria conhecer. Por isso, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar o hábito da obediência. Apesar de ser o assunto de Gênesis a Apocalipse, isso é um tema que não acontece dentro da casa do Senhor, não acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo bem e na verdade não estamos fazendo porque não é o que Deus queria. Gosto muito de Davi, que planejou construir um templo para o Senhor. Ele já tinha a planta na cabeça dele, até porque quando ele fala com Salomão, ele fala assim: Deus já me deu como vai ser tudo, eu juntei recursos, juntei tesouro. Então, meu amado, Davi não estava sentado no palácio sem fazer nada. Ele falou: cara, estou muito assim, estou parado, vou fazer a casa de Deus. Não foi assim não. Ele foi fazer a casa de Deus porque Deus mostrou como a casa deveria ser feita. Então isso encheu o coração dele. Ele falou: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí sobe o profeta lá na casa dele e fala o quê? Não vai fazer não, você vai prover os recursos, quem vai fazer é outra pessoa. Mas não era bom fazer a casa de Deus, minha gente? Era. Se você falar assim que vai fazer tal coisa, aí eu falo assim: gente, isso é muito bom. Mas muitas vezes você quer fazer o bem que Deus não quer que você faça, é para outra pessoa fazer, ou talvez é de outro jeito, eu não sei. Mas isso se chama o quê? Obediência. E aquele povo, eles só foram cheios do Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Porque estavam em obediência. E a palavra continua dizendo, meu amado, que Pedro, junto com os 11, ele se levantou. Pedro se colocou de pé com os 11. Então vamos lá, por que Pedro se colocou de pé? Porque Pedro estava sentado. Só pode levantar quem estava sentado. Então Pedro entendeu qual era o momento de se colocar de pé. E eu acho muito interessante, porque ele conseguiu reconhecer naquele ambiente que estava acontecendo um cumprimento profético da palavra de Joel. Mas Pedro já viveu um cumprimento profético uma vez na vida dele. Quando ele estava perto de Jesus, Judas entregou Jesus para os guardas romanos, para os oficiais, para os sacerdotes. E ao invés de Pedro ficar ali, fazer parte daquela profecia, estando do lado de Jesus, o que Pedro fez? Ele correu. Mas agora revestido de poder do alto, meu amado, ele podia ver o cumprimento da promessa e participar do cumprimento da promessa. Você já parou para pensar quantas vezes Deus estava assim para realizar algo na tua vida, na tua casa, na tua família, mas porque você não soube reconhecer o que Deus estava fazendo, você chutou tudo para cima? Você já parou para pensar que porque você não teve direção, obediência, submissão, não soube sentar e nem soube se levantar na hora certa, você acabou colocando tudo a perder e abortou a obra do Senhor? Eu quero dizer que quando a gente está em obediência, meu amado, até mesmo um túmulo, um sepulcro, ele se torna um útero e gera vida, porque foi o que aconteceu com o nosso Jesus. Porque não existe nada perdido para o nosso Deus. Mas que saibamos, meu amado, entender e reconhecer qual é o tempo que nós estamos vivendo na nossa vida. E Pedro conseguiu discernir. Ele se levantou e falou: minha gente, isso daqui não é gente, né? Eles não estão bêbados, ainda é 9 horas da manhã, mas isso daqui não é bebida não, isso daqui não é loucura, isso daqui não é demônio, isso daqui é o poder de Deus, isso daqui é o cumprimento da palavra. Meu amado, esteja preparado para quando as pessoas perguntarem para você o que está acontecendo na tua casa, que você abra a tua boca para defender os seus e fale: esse é o cumprimento da palavra sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Que você conheça a palavra a tal ponto de quando as pessoas falarem: onde está teu marido, ele sumiu, você vai falar assim: não, ele está na casa de Deus, ele está buscando o Senhor, ele está se enchendo. As mesmas bocas que se levantaram para falar onde estava, você vai falar para ela onde está agora. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz. Mas a gente precisa permanecer onde? Em Jerusalém, em obediência.
E eu acho muito interessante, porque o Espírito Santo encontrou espaço na vida de Pedro para orientar ele a responder aquele povo. Será que Deus, o Espírito Santo, tem encontrado espaço na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos responder às pessoas? Eu quero falar de 2 pontos que eu encontro aqui na vida de Pedro, no agir do Espírito Santo, exatamente nesse versículo, quando Pedro se colocou de pé, e os 11 se levantaram com ele, mas quem falou foi Pedro. A primeira coisa que eu vejo é o reconhecimento do movimento do céu. E o segundo ponto que eu vejo, além de reconhecimento do movimento do céu, é que pessoas só reconhecem o movimento do céu quando elas conhecem também o quê? A palavra de Deus. Não tem como reconhecer o que Deus está fazendo se você não reconhecer o que a palavra dele fala. Se você não souber o que é a palavra do Senhor, muito provavelmente você vai ser levado o quê? Por heresias de perdição. Quantas pessoas estão aí fazendo votos, entregando dinheiro, entregando casa, entregando carro, esperando alguma coisa acontecer nas suas vidas, e não acontece, porque o que Deus quer não é o dinheiro delas, é a vida. Mas muitos estão ensinando o quê? Dá seu dinheiro, que Deus vai mudar a tua vida, vai prosperar, vai isso, vai aquilo. Realmente tem pessoas que Deus prospera, mas muitas acabam até apostatando na fé, desviando da fé, naufragando, porque ficam esperando acontecer uma coisa que não acontece. A gente ouve muitos testemunhos de pessoas que são abençoadas, mas a gente não ouve daqueles que não são abençoados. Ou muitas vezes chegam perto da gente aqueles que o quê? Perderam tudo na igreja e acabaram esfriando no amor e já nem acreditam em Deus mais. Mas que seja o tempo, meu amado, de você entender que o dízimo e oferta é uma obediência. Você não precisa dar tudo que tem, a não ser que o Senhor te peça. Mas isso é uma ordenança individual, é o Espírito Santo, é Deus e você. O que Ele pede para a gente cumprir a palavra, dar o nosso dízimo e oferta. O que Ele quer mesmo de você não é o seu dinheiro, porque tem pessoas que até dar o dinheiro é fácil, mas o que Ele quer de mim e de você é obediência, é um coração puro, íntegro, reto e sincero. E reconhecer o movimento do céu, meu amado, não é algo fácil para quando nós não temos a palavra guardada em nós. Pedro viu o fogo descer sobre as cabeças e logo se lembrou do profeta Joel. Mas ele também deve ter se lembrado de Jesus dizendo que fica em Jerusalém até que você seja revestido de poder do alto. Isso me lembra também outra feita em que Jesus estava diante de Pilatos, lá em João 19:11, quando Pilatos fala: você não vai me responder, eu tenho o poder de te livrar. E Jesus vira para ele e fala o quê? Jesus em silêncio o tempo todo. Mas a hora que Jesus abre a boca, ele fala o quê? Nenhum poder te teria sido dado se do alto não tivesse sobre você. Meu amado, todo o poder vem da onde? Do alto. Sabe por que as nossas famílias fracassam? A nossa vida, a gente desanima porque a gente para de olhar para o alto. E o problema não é parar de olhar para o alto e olhar para baixo. O problema é que a gente olha para o lado. E a gente começa a ficar vendo o que acontece na vida do fulano. Nossa, a minha amiga já casou e eu não. Nossa, você viu lá na rede social, aquela família viaja o tempo todo. Gente, aí você olha para o filho do vizinho e fala: nossa, o filho do vizinho já está na faculdade, meu filho não sabe nem o que fazer. Meu Deus, olha o marido dela, como ele trata ela, é uma bênção. Gente, olha a mulher daquele homem, ela está sempre arrumada, não está descabelada, está sempre bonitinha, arrumadinha do lado dele. Você começa a olhar o quintal do outro, porque você parou de olhar para onde? Para o céu. Você começou a olhar para onde? Para o lado. Mas aí você não entende que talvez o filho do vizinho está numa boa faculdade, está fazendo até um bom curso, mas talvez ele esteja perdido em rodas maliciosas de conversa. Talvez você não viu que a tua amiga casou e você ainda não, mas é um marido abusador, é um homem sem Deus, e está levando aquele casamento ao fracasso. Talvez você olhe o marido daquela mulher e ele parece tão carinhoso, mas talvez é culpa, porque ele vive uma vida devassa lá fora. Talvez você olhe a vida do vizinho e vê uma mulher tão bem arrumada, mas ela está lidando com tantas marcas dentro dela. Você não sabe o que acontece na casa do outro. É por isso que Jesus falou: para de olhar para o lado, mas olha para o alto. Tem pessoas doentes, com a saúde mental desgastada, porque parou de olhar para Jesus, e Ele te trouxe nessa noite. Você não precisa guardar nada dessa palavra, mas guarda isso, olha para o alto, para de olhar para o lado, porque quando você desvia o olhar do foco, meu amado, você vai se perder. E o problema é que a gente não se perde sozinho, a gente leva pessoas a se perder junto conosco. Deus quer te dar um casamento restaurado, uma família abençoada, filhos que saibam o que quer fazer. Mas, meu amado, tem hora que Deus precisa que a gente pare. Tem hora que Deus precisa que a gente se estabilize. Hoje,
eu fui no médico muito longe na Ana Rosa. E eu, por natureza, não sei se toda mulher é assim, mas eu, por natureza, sou muito perdida. E eu liguei o Google Street no celular. Eu saí da estação Ana Rosa, eu tinha que ir para a rua Cubatão, mas eu sou muito perdida. E eu estava tentando me achar, aí o pastor me ligando para tentar ajudar eu me achar, mas eu não ia me achar com ele falando comigo no telefone. Aí eu estava indo para o lado errado, nisso eu sabia que eu ia chegar atrasada, e uma voz dentro de mim falou, vai embora, você já está atrasada, vai perder tudo mesmo. Aí eu falei assim, não vou, porque isso não é Deus, porque eu vou chegar lá. Ainda que eu chegue para eles falar que não vão me atender, mas eu aprendi a chegar lá. E eu estava indo na direção errada, o celular mostrando que eu estava indo na direção errada, mas eu não queria acreditar que eu estava na direção errada, tá? O celular estava errado, eu não. Mas aí depois de um tempo, depois de 5 minutos andando, eu falei, eu estou errada mesmo, acabou, né? Deixa eu voltar. Aí eu voltei para a estação, aí eu respirei, falei, calma, vamos ligar de novo. Pedi informação, acho que o povo sabia menos que eu que estava lá. Mas aí eu parei, respirei, liguei o celular de novo, comecei a andar na direção que o celular mandava. Não deu certo, gente. Tem hora que é isso, tem hora que a gente não pega nem a Bíblia. Aí está tudo errado na vida, mas a gente continua. A gente acredita que vai chegar no lugar e está indo num lugar totalmente oposto. Não vai. Se eu continuasse na direção errada, não adiantava eu querer chegar em algum lugar. Eu ia, mas não no lugar certo. Se você não estiver dentro da palavra do Senhor, meu amado, ainda que você esteja caminhando, você vai chegar no lugar errado. Tem hora que você tem que parar e falar, Deus, para onde eu vou? E você vai ter que ter coragem, ousadia, esperança, paciência, para que Deus te responda. E muitas vezes Deus não responde na hora. Você vai ter que parar. Eu tive que parar sempre, cadê meus irmãos? 3 minutos, olhei para o celular. Acho que o povo na rua tinha várias seguranças, que é uma região com muito prédio. Acho que eles me viam passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Falei, gente, uma hora eles vão perguntar, onde você vai, menina? Você quer ajuda? Quer que eu te leve? Mas eu falei, eu vou. O Senhor vai me levar até lá. E o Senhor me levou. Tem hora, meu amado, que você precisa parar. E quando eu parei, olhei direitinho o celular, pensei, onde essa satinha bendita está me mandando, eu consegui chegar no lugar que eu deveria. Tem hora que você tem que parar, pensar, respirar e deixar Deus falar com você. Porque senão você vai tomar atitudes da carne, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa começar a reconhecer qual é o movimento do céu. Pedro estava o quê? Sentado. Tem hora que a gente tem que saber sentar, meu amado. A palavra de Deus diz que quando aquele povo saiu do Egito, tinha uma nuvem de glória sobre eles. E essa nuvem fazia o quê? Protegia eles do calor imenso durante o dia. Usa tua mente criativa de novo. Pensa num monte de gente assim bonitinha, tipo 2 milhões de pessoas, né, juntas, e uma nuvem em cima deles. O que essa nuvem fazia de dia? Protegia do sol. O que essa nuvem fazia de noite? Protegia do frio, porque o deserto é muito frio. Mas também essa nuvem tinha outra função. Essa nuvem, ela estacionava quando aquele povo tinha que montar um acampamento. Mas quando aquela nuvem levantava de novo, aquele povo entendia o quê? É hora da gente juntar as malas, desfazer as cabanas, porque Deus está mandando a gente ir adiante. Então a nuvem tinha um efeito pedagógico na vida daquelas pessoas. Aquela nuvem fazia aquele povo parar e aquele povo andar. Tem gente, meu amado, que a nuvem está indo, o povo está parado. Mas tem gente que a nuvem está parada e as pessoas estão indo. Aí você está assim, vem nuvem, vem Deus, me segue. Deus não segue ninguém não, Deus é seguido. Nós temos que seguir o Senhor. Tem gente indo, esperando a nuvem, e deixa eu dizer, a nuvem não vai. Se você for sem a nuvem, você vai ter que voltar igual eu. Não tem como ir sem a nuvem. Mas se a gente não for liderado pelo Senhor, a gente não vai ver nem que nuvem. Talvez você está aí, meu Deus, que nuvem é essa? Que nuvem é essa? Eu vou te explicar que nuvem é essa. É o Espírito Santo dentro da tua vida. É a palavra do Senhor que te orienta qual decisão e qual caminho você deve tomar. Às vezes a gente entra em crise existencial. O que eu faço? Como eu faço? O que visto? O que comer? O que fazer? O que vai ser da minha vida? Meu Deus, meu amado, calma, respira. Primeiro que a palavra do Senhor diz, basta cada dia o seu mal. Mas segundo que a palavra do Senhor também me ensina, é que Ele é a direção para aquele que está perdido. Então se você está perdido, às vezes tudo que Deus quer é que você sente, respire. Uma pessoa com ataque de ansiedade, de pânico, não adianta você falar assim, vem, vamos para o hospital correndo. Não, você vai ter que esperar ela sair daquele ataque. Ela vai ter que respirar fundo, esperar. O pastor Celso da área da saúde está aí. Tem que fazer com uma pessoa no ataque de pânico, pastor? Não tem que esperar passar. Aí quando passar, você conversa, mas não adianta uma pessoa em ataque de pânico, você tentar explicar que está tudo bem. Ela não vai entender que está tudo bem. E tem hora que a gente se encontra em ataque de pânico. Então Deus fala assim, senta,
Quando passar a crise, a gente conversa, senta, respira. E quando a calma vem sobre você, o Senhor também Ele fala com você. E era o que acontecia com aquele povo. Nós precisamos entender que às vezes o Senhor quer nos parar, porque Ele precisa nos encher. Como Ele fez com aquele povo, Ele quer nos parar, porque é a forma que Ele tem de curar a gente. O Felipe, há um tempo atrás, ele machucou o dedo do pé, fez uma fratura, nada grave, mas ele faz escolinha de futebol e o médico orientou ele a ficar 1 semana, 2 semanas, eu não me recordo, mais longe de atividades físicas. O meu filho teve que parar, para quê? Para se curar. Tem horas que Deus te para até para você se curar. Tem gente que sai de um relacionamento para entrar em outro, sai de um namoro para entrar em outro. E você não precisa de um psicólogo para eu te explicar. Um relacionamento não cura o teu relacionamento, tá, meu amado? Não cura. Tem gente que sai de uma amizade e já confia em outra. Meu amado, teu melhor amigo é o Senhor. Nós temos bons amigos, bons irmãos, e nós vamos falar isso aqui. Mas se você ousar colocar qualquer pessoa no lugar de Deus, certamente você vai acabar traído, frustrado, cansado, desgastado, porque o lugar de Deus é único. Ele é o nosso amigo. Abraão teve o título de amigo de Deus. Me fala quem foi o amigo de Abraão. Me lembra uma pessoa física? Ninguém, foi Deus. E olha que deu certo. Nós somos descendentes de quem? De Abraão. Quer ter descendência? Seja amigo de Deus. Ensina seus amigos a serem amigos de Deus. Que eles cultivem bons relacionamentos. Mas que o melhor relacionamento deles seja com Deus. Mas eles só vão aprender essa verdade se isso vier da tua vida. Porque você não é indesculpável da palavra do Senhor. Meu amado, a gente precisa aprender a descansar. Tem hora que a gente fala assim, até vou descansar. Mas você já fez esse teste? Você fala assim, eu vou deitar. Você deita e faz o quê? Pega o celular. Eu vou sentar no sofá. Você senta no celular e faz o quê? Pega o celular. A mulher fala, gente, eu vou descansar 5 minutos. Aí você lembra que tem roupa para lavar. Você levanta e vai lavar roupa. A gente desaprendeu a descansar. Eita, a gente vai ser ansioso mesmo, meu amado. Não tem como não ser ansioso se a gente não tem quietude dentro de nós. Aí às vezes vem uma doença e você fala, é o capeta. Não, meu amado, às vezes é a permissão do Senhor, porque sem a doença você nem para. Às vezes Deus precisa te parar, porque senão você não vai parar. Quem precisa parar é você, não é Deus. Deixa eu falar, só internalize isso. Deus não precisa parar porque Ele não se cansa. Ele é onipotente, Ele é o todo-poderoso, mas tem hora que Ele te para. Muitas vezes, vocês que são jovens, Deus usa os pais de vocês para parar vocês. Quando vocês estão indo por um caminho errado. Não ache que é um mau conselho. Não ache que está pegando no pé. Honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Tem hora que eu paro a Rebeca, eles estão correndo. Quem tem filho pequeno sabe como é que é, né? Eles estão correndo pela casa, estão correndo. De repente você fala assim, essa correria, essa bateção de porta, um dedinho vai perder aí, alguém vai bater o pé. E a batata? Se a gente não para eles, como muitas vezes eu falei, deixa brincar, dá ruim no final. Porque eles precisam, às vezes, parar. E tem hora que a gente nota na vida dos nossos filhos que a gente precisa parar. E quem para os nossos filhos? Somos nós apenas? Não é Deus, é o discernimento, é o Espírito Santo falando, olha, fala para a Aline. Fala porque, usa a Cris, o Neilton, fala para a Aline, olha, para ela não fazer isso, para ela não agir assim. Às vezes o conselho não vai parecer assim, num primeiro momento, um bom conselho. Pai, mãe, vocês estão falando para eu fazer isso, mas não é normal. Vocês estão mandando eu pedir demissão do emprego. Como que eu vou sair desse emprego? Eu lembro, um tempo atrás, tinha aqui o presbítero... o Edivaldo. O presbítero Edivaldo, e ele contou um testemunho que ele estava no emprego, e ele fez uma faculdade. E quando ele terminou essa faculdade, ele não tinha essa porta aberta no emprego dele. Vamos dizer assim, eu vou usar números fictícios, tá, irmão? Então, nesse emprego, ele ganhava R$3.000, mas se ele fosse investir na carreira que ele se formou, ele começaria ganhando um salário de R$600. Vamos lá, você sairia do emprego de 3.000 para ir para o de 600? Olha, tem que ser muita direção de Deus, né? O homem fez. Ele foi para o de 600 e Deus foi fazendo ele crescer lá e ele foi abençoado. Tem hora, meu amado, que a direção de Deus, e se ele falasse isso para mim, eu ia falar, cara, vamos orar de novo. Ora, faz jejum, vê se Deus quer isso mesmo, porque não deve ser de Deus. Como Deus manda retroceder, como Deus manda diminuir o salário. Mas às vezes Deus manda, sabe por quê? Porque a porta vai ser muito maior lá na frente. Às vezes no 3.000 ia ser aquilo para sempre, acabou. Mas às vezes Deus tira você dos 3.000 para ganhar muito mais lá na frente.
É um exemplo hipotético, mas isso é tudo na vida. Se Deus fecha a porta de um relacionamento, é porque Ele tem algo melhor lá na frente. Se Deus tirou amizades, companhias da tua vida, é porque Ele tem algo excelente lá na frente. É porque chegou o tempo que Ele falou assim: filho, filha, você já se relacionou com essa pessoa até aqui tá bom, mas a partir de agora é comigo. Deixa eu ser teu conselheiro, deixa eu ser o teu pastor. Mas a gente só vai aprender isso se a gente souber parar. Pare, meu amado. Tem hora que a gente tem que entender que é o Senhor que precisa cuidar de nós e não a gente mesmo. Eu gosto muito da história que está em 1 Samuel capítulo 24. Vamos lá para 1 Samuel 24 comigo, meus amados. 1 Samuel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. 1 Samuel capítulo 24, verso 11, fala bem assim: Davi, como todos bem sabem, estava sendo perseguido pelo rei Saul, porque um dia as mulheres tiveram um infortúnio de cantar que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Aí Saul ouviu essa canção e Saul ficou com o quê? Com inveja. E a partir daí ele começou a procurar a ocasião para matar Davi. Aconteceram sucessivas tentativas de homicídio e Davi falou: opa, agora eu preciso fugir, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. E Davi fugiu. Em determinado ponto, lá no verso 9 fala assim: e disse Davi a Saul. Isso Davi já estava em fuga, Saul tinha saído no deserto, procurando Davi para matar. Aí Davi tem um encontro com Saul, ainda querendo matar ele, e Davi fala. E Davi disse a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizes? Eis que Davi procura o teu mal. Eis que este dia os seus olhos viram que o Senhor hoje te colocou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. Prevaricação é falar mal de alguém, tá? E não pequei contra ti, porém tu andas à minha caça para tirar a minha vida. Meu amado, Saul, ele tinha entrado numa caverna para fazer as necessidades dele. Davi chegou por trás, cortou um pedaço do manto, levou o pedaço do manto embora, se encontrou com Saul e falou: olha aqui a prova do crime. Eu podia ter cortado a tua garganta, mas eu não fiz isso, eu cortei um pedaço do teu manto. Por favor, veja que eu não tenho nada contra ti. O Senhor te entregou na minha mão, mas eu não fiz nada. E todo mundo mandou te matar. Meu amado, isso que é amigo, né? Tem hora que a gente se cerca de pessoas que te dão bons ou maus conselhos. Com quem você tem andado? Será que as pessoas têm te dado que tipo de conselho? Volta para aquela vida. Por que você é chato? Por que você não faz aquilo? Por que você não bebe mais? Por que você não usa essas roupas? Por que você não ouve essa música? Por que você não ri dessa piada? Meu amado, isso é mau conselho. Tem hora que você vai estar ali com a mesa posta, mas você não vai se sentar nela, porque você sabe que ali não tem lugar para você, porque você é santo, você é separado. E Davi chegou para Saul e falou: o quê? Eu podia ter te matado, mas não te matei. Tem hora, meu amado, que a gente vai lá para o inimigo, a gente tenta se justificar. Mas Saul entendeu Davi? Todo mundo conhece a palavra, sabe que não. Não adianta você se justificar para quem não quer entender. Tem hora que você tem que entregar a guerra, a batalha na mão do Senhor. Tem hora que Deus quer que você pare até de abrir a tua boca e se justificar. Eu caio muitas vezes nesse erro, mas eu tenho pedido: Senhor, me ajuda. Seja o Senhor a me justificar. Tem hora que você quer falar tanto e Deus para de lutar por você. Porque se você está falando, como que Deus vai falar? Chega uma hora, meu amado, que você tem que entregar a tua causa e a tua luta na mão do Senhor. E só sabe parar e reconhecer o movimento do céu quem conhece a palavra de Deus. O quanto você tem comido da palavra de Deus. Que seja tempo, meu amado, de nós conhecermos com profundidade. Salmo 119, deixa abertinho aí, meu amado. Salmo 119, para finalizar, diz assim, verso 105. É um versículo muito conhecido. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amado, quando a gente fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e é luz para o caminho, tem a mesma palavra sendo o quê? É bem assim. Volta um pouquinho, Aline. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina meu caminho. Então eu tenho a palavra do Senhor sendo o quê?
Lâmpada e luz. Você consegue identificar que eu tenho duas fontes de luminosidade? Só que uma é lâmpada. Lâmpada é luz o quê? Artificial. E luz é o quê? É uma fonte de luz natural. Se você pegar na Bíblia hebraica, não vou fazer isso tudo agora, mas é exatamente isso que quer dizer. A palavra lâmpada é relativa à candeia, e a palavra luz é relativo à fonte de luminosidade de astros. E quando eu penso que a palavra do Senhor é lâmpada, é uma luz artificial, isso são as boas pessoas que a gente se cerca e tem a palavra de Deus dentro delas, e elas comunicam essa palavra para as nossas vidas. São os bons conselheiros, são homens e mulheres de oração que estão ao nosso redor e nos orientam e nos direcionam. E muitas vezes nós temos tido bom êxito na nossa jornada, porque a gente tem pessoas boas ao nosso lado. Mas quantas pessoas têm tido insucessos, têm tido fracassos em todas as áreas da sua vida, porque andam com pessoas que não têm a palavra de Deus? Meu amado, como eu disse, você pode se relacionar com as pessoas que estão no mundo, você só não pode caminhar lado a lado com elas, porque o que elas têm para te dar? Se você não limpar as suas amizades, se você não limpar a sua linha de relacionamento, meu amado, não tem como você viver experiências com Deus. A palavra diz que o rei Dário estava cercado dos sátrapas, que eram como se fossem presidentes, né? Vamos dizer que eram conselheiros do rei. E um dia eles chegaram e falaram: nossa, rei, sabe o que eu estava pensando? Você é tão top, tão lindo, tão maravilhoso, você é tão cheiroso. Sabe o que eu acho que você deveria fazer, rei Dário? Olha, vamos inovar. Faz um decreto que por um período de 30 dias ninguém pode adorar a Deus. Aí o rei Dário, né, depois de ser chamado de lindo, cheiroso, bonito, maravilhoso, ele fala: cara, eu estou com tudo, é verdade, eu vou falar para ninguém orar mais ao seu Deus. Agora eu vou baixar um decreto e ninguém pode orar. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava na Babilônia, foi baixado um decreto que ninguém poderia orar ao seu Deus por um período de 30 dias. Até que Daniel, né, um subversivo, ele é contra o governo, né? As pessoas aí iam falar que ele não obedeceu o governo, e Deus instituiu o governo. Meu amado, a gente só obedece o governo quando ele não confronta a ordem direta do céu. Confrontou Deus, seja um desobediente sim, porque mais é importante honrar a Deus do que aos homens. Isso é Bíblia, tá? Então, se inventarem uma cultura que é contra os valores da palavra, você vai contra também, porque a gente vai no que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E Daniel, apesar do edito, na mesma hora, eu acho, ele subiu para o quartinho dele, abriu a janela e começou a orar. Pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões, e até o rei Dário falou assim: que o Deus que você serve te livre. Mas olha só, um mau conselho colocou Daniel na cova dos leões. Cuidado, às vezes você tem ouvido mau conselhos, e por causa de você, pessoas inocentes têm perecido. Isso é muito sério. Toma cuidado com as pessoas que têm feito parte do seu ciclo de amizades. Às vezes você mesmo tem ido parar em cova dos leões, porque você não sabe selecionar joio do trigo da tua vida. É um desigrejado, é uma pessoa que briga com todo mundo, é alguém que não tem de Deus, meu amado. Você não tem que nem ouvir conselho, é você que aconselha. Você pode conversar com essa pessoa, mas é para você falar de Deus, não é para ela te orientar quanto a Deus. Então, quando eu vejo que a palavra do Senhor é lâmpada, são aquelas pessoas que têm a palavra de Deus na vida delas, e elas são bons conselheiros de Deus na minha e na tua vida. Mas quando a gente vê também que a palavra do Senhor é luz, luz é uma fonte natural. Aí é quando Deus entra, é quando Deus já não fala comigo através de pessoas, é quando Deus fala comigo através da palavra dele, é quando ele fala dentro de mim. Meu amado, Deus gosta de se comunicar comigo e com você da mesma forma. Nesse momento, eu estou sendo lâmpada do Senhor para a sua vida. Eu, através do Espírito Santo, estou te comunicando a palavra. Mas quando o Senhor vem e fala com você e te dá uma direção individual, personalizada para a sua vida, é o Senhor diretamente falando com a sua vida, e é isso que Ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Por isso se coloca de pé. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez tenha tantas questões na sua mente que ainda não foram respondidas. Talvez tenham tantos caminhos que você pegou e você falou assim: Rita, eu peguei tanto caminho errado. Ai, Rita, eu acho que eu estou andando e Deus está lá atrás. Então, meu amado, nessa hora o Senhor Ele está falando: para. Mas talvez você já está parado tanto tempo, e tudo que Deus quer é que você se levante e defenda a sua fé, como Pedro fez.
Eu não posso dizer aqui o que Deus tem para a vida de cada um, mas eu tenho certeza que a palavra encontrou o lugar certo no teu coração e no teu espírito, e ela te ministrará. Mas que nessa noite, meu amado, você venha ser liberto dessas prisões, desse cativeiro, meu amado, dos maus conselhos. Que seja liberto desse cativeiro das decisões próprias. Que você seja liberto desse cativeiro da sua mentalidade. E você comece a andar na verdade, na palavra, na luz do Senhor. Meu amado, se o Senhor te parou, começa a alinhar o teu espírito com o Espírito de Deus. Alinha suas expectativas com a expectativa de Deus. Com certeza tem muito gigante, meu amado, mas se você parar para descansar, o gigante vai estar cansado quando você se levantar e você vai vencer ele. Sabe por que Davi venceu aquela guerra, meu amado? Porque o gigante estava lá de pé há 40 dias. Mas quando Davi chegou, ele estava descansado. Ele tinha voltado do pasto. Ele tinha voltado de fazer alguma coisa que ele gostava. Talvez nesse momento o Senhor está dando um descanso para você preparar-se para as guerras que virão. Mas com toda certeza não são guerras para consumir a tua alma. São guerras para você livrar a tua nação, a tua família dos gigantes que têm se levantado para destruí-la. Por isso, Senhor, entregamos a nossa vida nas suas mãos. Pai, clamamos sinceramente. Senhor Jesus, como igreja, nos dê discernimento para entendermos o tempo que estamos vivendo. Talvez algumas pessoas aqui, Senhor, estão andando, Senhor, estão fora, Senhor, dos teus caminhos, estão fora, Senhor, da tua vontade. Senhor, se acostumaram a viver, Senhor, baseado no conselho de pessoas, a olhar para o quintal do vizinho, mas que seja tempo, Senhor, de você pará-los, e eles alinharem o coração deles à tua vontade, ao teu querer. Ah, Senhor Jesus, que saibamos, Senhor, ouvir a tua voz e discernir ela, Senhor, das muitas vozes nos nossos ouvidos. Senhor Jesus, e cada um deles, Senhor, que já está parado há tanto tempo, e o Senhor tem convidado a levantar, mas por medo, por falta de ousadia, continuam prostrados. Senhor, mostra esse mar aberto, Senhor, e leva eles adiante dessas águas, e que realmente eles venham caminhar e ver que tu és bom e os tem guiado pela mão, como um tutor guia os seus filhos. Que venha ser noite, Senhor, de nos posicionarmos, que venha ser noite de investirmos o nosso tempo, Senhor, em procurar a tua vontade, não mais a nossa. Senhor, que a nossa vontade seja a sua. Toma as nossas mentes e corações e nos leva para esse lugar de obediência, de submissão, Senhor, de domínio próprio. Que teu Espírito Santo tenha tudo que somos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Tira esse tempo, meu amado, fala com Deus, fala para Ele aonde você se perdeu, os caminhos que você tomou errado. Pede para Ele: Senhor, se eu estou parado há tanto tempo, me levanta. Usa esse tempo para falar com Ele, meu amado.